exames estão aqui assim na mesma. Eu disse à Sofia, não foi? Para me apresentar especialmente como mãe, que eu acho que toda a minha vida lutei por a minha vocação e profissão ser mãe, e é assim que eu quero ser sempre nomeada quando me apresentam. Porque é que eu estou aqui? Porque desde sempre, além de ter 5 filhas, desde sempre me preocupei muito com a educação e com a formação das crianças, jovens e adultos. Depois de estar aqui em Schanstatt, estive à frente do aparecimento de uma associação que se chama Associação para a Formação de Pais, que existe há 25 anos. Estive também nos primeiros tempos do colégio, só para verem que realmente a paixão da minha vida é a formação das pessoas. O que é que isto tem a ver com a identidade de género, a ideologia de género? Acontece que quando nós começámos com o colégio e com a formação dos pais, foi por causa das preocupações dos pais daqueles filhos ou daquelas crianças que têm alguns conflitos emocionais e que na altura se entregavam todos um bocadinho mais para os campos das drogas, e mudámos a uma certa altura do percurso da sociedade. Essas crianças com conflitos emocionais começaram mais com identidades de género, sem saberem o que é que são. Daí eu estar neste momento completamente dedicada a esta ideologia de género. Vou começar por dizer uma frase do Padre Kentenich, em que ele diz em 1967 que, sem lançarmos um olhar ao mundo de hoje, não compreendemos devidamente a grande missão de Schanstatt. Portanto, é muito bom nós andarmos aqui, sentirmos bem, irmos fazendo os nossos esforços, mas temos que perceber a que é que eles dão resposta. O que é que aquilo que nós aprendemos aqui dá resposta à sociedade lá de fora. Vou contar também uma história que o cardeal Ratzinger normalmente contava quando começava as suas histórias, as suas aulas sobre o cristianismo. Ele contava uma parábola de um filósofo e teólogo dinamarquês, em que ele dizia que houve uma vez numa terra um circo, em que estavam-se todos a preparar para atuar, a aldeia e as aldeias vizinhas já todos se preparavam para ir assistir ao circo, e de repente, quando já estavam meios fardados e meios prontos, o circo começou a arder. O diretor do circo mandou que o palhaço, que foi o primeiro que apareceu e que estava prontíssimo, fosse avisar as pessoas da aldeia que o circo estava a arder. O que é que aconteceu? Ele a traduzir. São mensagens que eles dizem antiquadas, com conteúdos que não têm a ver, muitas vezes, com a nossa vida. E, portanto, ninguém toma a sério a mensagem que nós, eles sacerdotes, nós cristãos, queremos passar, embora os conteúdos sejam de urgência existencial. O que é que o cardeal Ratzinger dizia assim? O palhaço estava convicto, assim como nós muitas vezes estamos convictos da mensagem que nós temos que passar. Só que é que nós não sabemos passá-la, não conseguimos passá-la aos que estão à nossa frente. Mas ele dizia ainda mais: estaremos nós tão conscientes da mensagem que estamos a passar como o palhaço estava consciente da sua própria mensagem? É que a dele era um fogo que se estava a ver. A nossa tem a ver com a vida humana e com a vida das pessoas. Portanto, estaremos nós tão conscientes da mensagem que estamos a passar. Isto leva-me um bocadinho agora a criar, talvez, o ambiente àquilo que eu vos vou tentar passar. Vamos lá ver se eu aqui sou um bocadinho palhaço ou se não sou palhaço.
Isso eu estou consciente da urgência desta mensagem. A ideologia de género é algo que nós ouvimos hoje em dia muito falar. Género. Género é uma palavra que apareceu para substituir a palavra sexo. Portanto, existe o sexo masculino, o sexo feminino. Hoje em dia já tenta-se que não exista o sexo feminino e o sexo masculino. Existe o género. E género é uma palavra que é neutra. Porque é que nós, que a partir deste parece uma coisa tão aberrante, como é que é possível que a sociedade mundial esteja completamente aberta para receber esta ideologia de género, como se chama? Não posso deixar de passar rapidamente pelas a visão da realidade das pessoas ao longo da história. Nós sabemos que o homem sempre se preocupa com o conceito da verdade e, portanto, ele percebe a verdade segundo a sua inteligência. Como nós sabemos, a verdade começou por ser um bocadinho mágica, porque eu não percebia o que era um trovão, eu não percebia porque é que eu estava doente, havia imensas coisas que os homens não percebiam. Portanto, havia os deuses, todos os deuses que se inventaram para explicar estes mistérios que nós não percebíamos. Pois este conceito da verdade foi evoluindo e passando por muitas definições, até que nós podemos passar já na era cristã, em que nós vemos um Santo Agostinho que diz que a verdade é a capacidade da inteligência humana iluminada pela fé reconhecer a verdade. Depois caminhamos mais e vemos em que se começa a descobrir, e vimos um darwinismo, e vimos de todas as experiências e tudo o que se vai evoluindo na sociedade humana, em que verdade é tudo o que é real. Portanto, até aí, eu acho que vamos todos conseguindo acompanhar. Mais tarde, passa-se pela capacidade, por dar-se uma importância tão grande à capacidade da inteligência humana, que ela substitui qualquer fé em Deus. Depois chegamos ao nosso tempo, em que o nosso tempo nos ensina que tudo é relativo. Cada um possui a sua verdade própria. Portanto, há tantas verdades quantos indivíduos que existem no mundo. Pode-se considerar toda a verdade relativa. O relativismo atribui, assim, o critério da verdade a cada indivíduo, como eu disse. Mais uma vez, e eu acho que aqui é importante, nós muitas vezes referenciarmos o cardeal Ratzinger, porque todos sabemos que ele era um teólogo e um pensador do século XX, e que, no fundo, foi uma pessoa que tocou e marcou muitas pessoas enquanto Papa pela maneira como ele conseguia explicar as verdades. Ele abriu uma vez um conclave em que fez uma conferência sobre a ditadura do relativismo. Porquê? Porque para o relativismo tudo é relativo, exceto a afirmação de que tudo é relativo. Portanto, eles afirmam-nos que tudo é relativo, mas se nós dissermos que isto é uma afirmação, eles já acham que isso não é verdade. Portanto, tudo é relativo. Nós só não podemos dizer é que não, há um valor, que eles, ao dizerem que tudo é relativo, também estão a dar um valor absoluto a essa afirmação. E Bento XVI, já depois como Papa, dizia que o relativismo é o problema mais profundo da nossa época. É engraçado nós vermos que o Padre Kentenich, já nos anos 50, falava da revolução contra a ordem do ser, da fuga de Deus, do relativismo. Porquê esta grande preocupação dos teólogos em relação ao relativismo? Porque o relativismo defende que o bem e o mal,
o certo e o errado depende de cada um, depende da cultura de cada povo. Portanto, este é o pensamento que vive no nosso mundo, que é o nosso pensamento. Nós próprios não podemos dizer que não pensamos assim. Ao lado disto, ou juntamente com esta maneira de pensar, nasceu um movimento no século XIX e que se propagou muito no século XX, que é o chamado movimento feminista, que tinha um lema que era a igualdade, desenvolvimento e paz. Como nós percebemos, nos anos de 1800, 1900, portanto, princípios do século XX, era impossível para as mulheres votar, era impossível para as mulheres trabalharem fora de casa, era impossível para as mulheres fazerem imensas coisas. E, portanto, este movimento feminista apareceu com uma dignidade e fez um trabalho muito importante. Só que o que aconteceu? Que a uma certa altura, por volta dos anos 50, as feministas mudaram completamente. Porquê? Porque elas basearam-se numa máxima que existia, entretanto, que era a opressão das classes sociais. Eu estou-vos a dar estas coisas todas muito certinhas e muito por uma ordem que parece que tudo encaixa umas nas outras. Mas chegarmos a estas conclusões não é fácil. É preciso realmente fazer-se uma busca muito grande para se perceber tudo isto. Ao mesmo tempo é engraçado nós vermos como tudo está engrenado. Para mim é interessante também fazer estas buscas, porque quando às vezes nós estamos a aprender a ser cristãos, nós estamos a aprender como universitários como é que eu estou como é que eu estudo, como é que eu me dou com os meus, é importante nós vermos que as coisas que nós aprendemos têm uma repercussão enorme. O que eu faço hoje, o que eu consigo fazer através de um grupo de pessoas, daqui a 40 anos há mais milhares que fazem igual. E foi isto que aconteceu com o feminismo e com esta ideia de Marx e Engels, que fizeram um manifesto comunista, em que eles diziam que, como nós sabemos, era sempre a opressão entre as classes, mas eles disseram que o primeiro antagonismo de classes que existia era no matrimónio do homem que oprimia a mulher. Daí aparecer nos anos 40, 50, este movimento feminista em que elas querem principalmente acabar com as diferenças entre o homem e a mulher. Tudo isto foi, digamos que, o meio, o ambiente onde aparece esta ideologia de género. Como é que ela aparece a nível mundial? Começa por aparecer com uma grande preocupação dos americanos. Não sei se vocês talvez já sabem, para nós mais velhos, havia uma pessoa, um secretário de Estado americano nos anos 70, que era o Kissinger. Não sei se vocês ouviram falar dele ou não, mas pronto, foi alguém que foi muito, muito importante no governo americano na altura dos anos 70. Ele, na altura em que realmente a América estava no auge, ele preocupou-se como é que a América conseguia manter a sua supremacia a nível mundial. E então o grande problema deles, que eram economicamente os maiores, era acabar com os mais fracos, para que eles não tivessem a obrigação de os ajudar, de resolver os seus problemas, de fazer e de gastar o seu dinheiro em problemas mundiais, uma vez que eles queriam ter a hegemonia económica americana. Então, Kissinger faz um relatório em 72, que dá origem a uma série de conferências feitas pelas Nações Unidas e pela Organização Mundial de Saúde. Aqui estamos praticamente a chegar ao nosso ponto importante.
focamos-nos agora nas duas principais conferências que deram origem à grande expansão da ideologia de género. Estas conferências aconteceram nos anos 94 e 95. Uma foi no Cairo, no Egito, que se focava só sobre o controle demográfico, e a outra foi em 95 em Pequim, e que se focava sobre a mulher. Nestas duas conferências aconteceu que, a nível mundial, se assumiu que até 2015, portanto nós estamos a falar de 95 e nós estamos quase em 2015, estamos a ver que em 20 anos eles tinham como objetivo propagar pelo mundo inteiro os serviços de saúde reprodutiva de qualidade. O que é que isto significa? Significa que todo o mundo tem que ter direito ao aborto sem risco e ao sexo seguro, que é a maneira como eles veem de parar o crescimento dos países mais pobres para o crescimento da população. Agora, nós temos que pensar que nós estamos a falar das Nações Unidas e da Organização Mundial de Saúde, que tem milhões de dólares para gastar. Nós todos sabemos que o fundador da Microsoft, não é dos que dá dinheiro para a Organização Mundial de Saúde. Portanto, o homem mais rico do mundo é não é mas um dos que dá dinheiro para a Organização Mundial de Saúde. E então, não só estas duas instituições enormes, como todas as ONGs, que são as instituições mais pequenas, que trabalham e que têm programas e que têm projetos que estão ao serviço delas, têm a sua expressão mais forte em duas grandes correntes, que é a cultura anti-vida, o aborto, e o horizonte antropológico alternativo. Portanto, aqui aparece. O que é que acontece? Aconteceu que nesta conferência de 95, em Pequim, aparece pela primeira vez, a nível mundial, esta palavra gender, porque fala-se em inglês, na maior parte do tempo, e falava-se sempre no sexo feminino, no sexo masculino. E de repente, elas aparecem em inglês a dizer gender. E todas as pessoas que lá estavam, no fundo, não são deputados, mas são os que foram escolhidos para estar nessa conferência, começam a perguntar, mas o que é isto, gender? E enquanto se traduzia para português, para inglês, para chinês, para francês, esta palavra gender, foi-se perdendo a capacidade de se perceber o que é que eles queriam alcançar com isto. E então pergunta-se, claro que os que estavam a assistir católicos perguntaram logo o que é que querem dizer com isto de género, e a Presidente da Conferência definiu: o género refere-se às relações entre mulheres e homens baseados em papéis definidos socialmente que são atribuídos a um e ao outro sexo. Continuaram sem perceber o que é que queriam dizer com isto. E ela explica outra vez. O sentido do termo género evoluiu, diz a Presidente da Conferência. E por isso diferenciou-se da palavra sexo, para expressar a realidade de que a situação e os papéis da mulher e do homem são construções sociais sujeitas à mudança. Portanto, os papéis do homem e da mulher existem porque a sociedade os construiu.
Elas disse nesta conferência, não existe um homem natural ou uma mulher natural. Logo, a inexistência de uma essência feminina ou masculina permite-nos rejeitar, e isto vem das feministas, portanto aí dá para vocês perceberem, a suposta superioridade de um sexo em relação ao outro. A maneira das feministas combaterem esta suposta superioridade é deixar de haver homem e mulher. Existe tudo o que se quiser. Permitem-nos rejeitar a suposta superioridade. Estas coisas são frases que vêm da conferência, portanto é importante nós termos a noção delas. A suposta superioridade de um ou outro sexo e questionar no possível se existe uma forma natural de sexualidade humana. Há uns jornalistas que dizem que a Conferência de Pequim foi o acontecimento mais importante da história moderna. E nesta Conferência de Pequim criou-se a chamada Plataforma da Ação, em que a sua principal meta é espalhar este conceito de género. E, portanto, o género passa a ser o papel social e sexual que a pessoa escolhe e assume por livre opção. Agora vamos tentar perceber como é que depois os defensores desta ideologia de género nos querem fazer perceber isto. O que é que eles dizem? Que todo o homem e a mulher é-o porque a sociedade o construiu. Não sei se algum de vocês está a estudar psicologia. Nós em psicologia, está alguém ou não? Pronto. Na psicologia são-nos atribuídos papéis aos comportamentos sociais. Pronto. E o que é que dizem toda esta ideologia? Que nós somos homem e mulher porque a sociedade nos construiu homem e mulher. Segundo os defensores, não existem dois sexos, mas sim orientações sexuais. O masculino ou feminino, como eu dizia, não passa de uma construção mental que importa desconstruir. Eu acho que quando nós estamos a ouvir isto, não parece que é real, não parece normal, mas isto é o pensamento vigente na sociedade em que nós vivemos. Nós depois já vamos perceber como é que nós no dia-a-dia nos deparamos com isto. Porque é lógico que isto não aparece assim, tão dito, tão claramente como eu estou aqui a dizer. Só para saberem, há uma senhora, uma socióloga americana, que nos anos 50 fundou este feminismo. E as outras feministas proibiram-na de falar. Disseram, tu não podes estar a dizer estas coisas na universidade, não podes ir dizer estas coisas à sociedade, porque eles fuzilam-te. Então, e ela disse, então, vamos pensar como é que devagar nós vamos chegar a um dia podermos realmente espalhar esta ideologia de género. Portanto, e se nós vamos à internet e vamos procurar as coisas que a senhora, já desligo o nome dela, que fundou o feminismo de género, disse, são realmente inacreditáveis. Mas pronto, eles rejeitam tudo, a ideologia de género rejeita tudo o que tem a ver com os nossos dados biológicos. Negam que as nossas diferenças de corpo, físicas, possam influenciar a maneira de ser psíquica da pessoa. Eles forçam, portanto, a oposição entre a natureza e a cultura. A ideologia de género considera que somos homens ou mulheres não na base da dimensão biológica, mas porque interiorizamos a socialização que nos foi feita.
papéis esses que são injustos e artificiais, diz o género, diz a ideologia de género. Portanto, o que nós temos que fazer é que desconstruir estes papéis. Eu acho que nós todos temos imenso. Eu, quando estava nos conselhos da família, a propósito de... Quando estava na Associação da Formação de Pais e fazia parte do Conselho para a Família no governo português, e ouvia falar sobre a educação nas escolas, a educação para a sexualidade, a educação nas escolas, em que se fala que não há brincadeiras de rapazes e de raparigas, não há cor-de-rosas e azuis, não há profissões para rapazes ou profissões para raparigas. Tudo é igual. Nós temos que parar, desde que as crianças nascem, dizem eles, não digo eu, de deixar de oferecer estas diferenças. O que é que me acontece muitas vezes? Hoje em dia tenho 7 netos, desde os 0 aos 9 anos, eu só me apetece pegar nos de 2 e 3 anos e metê-lo à frente de uma destas reuniões. Porque com 2 anos eu de certeza que não ensinei a minha neta a construir, fazer uma construção de Lego e a ficar com ela uma semana em cima da prateleira e dizer todos vejam. E o meu neto, que tem 3 anos, faz uma construção de Lego, a seguir a nós olharmos, a primeira coisa que ele faz, destrói aquilo, dá um pontapé e destrói. Eu de certeza que não ensinei os meus netos, ainda por cima eu só tive raparigas, agora só tenho netos rapazes e tenho uma rapariga, a andarem à bulha. Eu não aguento ver toda aquela agressividade de empurrões, de quem é que mata. Ainda hoje estavam 2 a brincar e diziam, agora tu morreste, eu consegui matar-te, mas tu podes ressuscitar. Portanto, quer dizer, eu não lhes ensinei a jogarem assim, a brincarem assim. Portanto, desde que se nasce, e está cientificamente provado, que o cérebro feminino é diferente do cérebro masculino. Logicamente que isto não quer dizer que um é melhor que o outro, porque são diferentes. Esta ideologia de género está a influenciar tanto a nossa sociedade, que é interessante nós vermos que agora no mês de novembro eu aconselho-vos a ir à internet e procurar uma carta que a Conferência Episcopal escreveu sobre a ideologia de género, que eu acho que está lindamente bem escrita. Porque eles dizem que nem todas, eu passo a citar, nem todas as pessoas se aperceberam e muitos desconhecem o seu alcance social e cultural, que já foi qualificado como uma verdadeira revolução antropológica. O que é que isto quer dizer? Nós, com esta ideologia de género, estamos um pouco a colaborar com o fim da sociedade, dos homens, da sociedade humana. Não se trata apenas de uma simples moda intelectual, mas trata-se de um movimento cultural. Vão-se passando muitas coisas no nosso dia-a-dia que nós não sabemos que por trás está a ideologia de género. E aqui nós podemos dar vários exemplos. Por exemplo, hoje em dia não se fala da igualdade entre o homem e a mulher. Fala-se na igualdade de género. Nós que funcionamos com associações e que muitas vezes temos que procurar apoios da comunidade europeia e tudo, eu então acho que já vivi as variadíssimas fases. A primeira fase que eu vivi foi dizer-se que o pai era o símbolo da paternidade e da autoridade responsável e a mãe era o símbolo do amor. Essa foi a primeira coisa que nós tivemos que cortar. Depois, a seguir, tivemos que cortar com a igualdade entre o homem e a mulher para passarmos a pôr a igualdade de género. Outra coisa, por exemplo, hoje em dia, como nós todos sabemos, não se fala de família, fala-se de famílias.
Porquê? Porque são-nos oferecidas imensas espécies de famílias. Já não existe a família como esta que está aqui ao nosso lado, que é a família modelo, a família que na natureza, porque eu acho que por mais que as pessoas pensem, é sempre preciso o masculino e o feminino para nascer outro. Portanto, já não existe a família, existem famílias. Há outra coisa que também que se fala, que é a parentalidade. Não se fala da paternidade e da maternidade. Falam-se das figuras parentais. Eu já não posso dizer numa formação o pai e a mãe. Tenho que dizer sempre a figura parental. Nem posso dizer a figura do pai nem a figura da mãe. Não interessa quem faz. Interessa que hoje em dia fala-se na figura parental. E eu acho que dizem muito bem os bispos, é que isto cria uma indefinição tão grande nos jovens e nas crianças que crescem, que elas próprias já não sabem o que acontecer, porque não há padrões definidos. Eu acho que ainda há outra coisa ainda mais que salta mais aos olhos, que é que esta ideologia de género contradiz a natureza. Hoje em dia, em que se fala da ecologia por tudo o que é esse canto, não é? A ecologia, a diferenciação do lixo, o fazermos a agricultura ecológica para que tudo seja puro. Por todo o lado nós queremos preservar a natureza e a natureza humana já não existe, não interessa. Eu ouvi uma vez na Universidade Católica uma conferência sobre a família